Olá, estamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as práticas de conservação da água e do solo. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual Pública, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a preservação e conservação da água e do solo. É um tema que realmente é de grande importância para o mundo e para a sociedade. Além disso, eu quero falar sobre um conceito do que é água, né? Muitas vezes a gente fala de água, né? Algo tão importante para a vida do ser humano. O ser humano, sem comer, ele pode passar até de 90 dias ou sem comer. Agora, sem a água, ele passa pouco tempo, né? Pouco tempo ele já começa a sentir, né, ruim. Então, a água, como um conceito, uma definição de água, ele é um elemento natural que compõe não só que compõe somente no planeta Terra, né? Então, a água, ela é constituída da hidrosfera, né? O corpo humano, ele é formado basicamente, 3/4% do corpo do ser humano é formado de água, cerca de 75%, né, do corpo do ser humano é formado de água, né? Então a água ela é uma substância cujas moléculas são compostas por um átomo e dois átomos de hidrogênio, né, a famosa H2O. Então trata-se de um líquido inodoro, ou seja, não tem odor, ou seja, não tem cheiro, né, insípido, né, não tem sabor. E incolor ele não tem cor. Se você vê uma água com cor e com mau cheiro, então essa água ela não é uma água potável. Então a água ela tem esses três componentes, né? Ele não é inodoro, né, insípido e incolor, ok? Então, no entanto, nem toda a água do mundo é própria para o consumo. Aquilo que eu falei, se uma água ela tem uma cor, então ela é imprópria para o consumo. De acordo com a ONU, né, segundo os dados da ONU, 97,5% da água ela é totalmente salgada, né? Restando apenas 2,5% da água doce do nosso planeta. Ou seja, desses 2,5%, 0,3% está disponível para o consumo. Veja aí que é menos de 0,5%, né? Onde os 2,2% vai se encontrar e está disponível nos lençóis freáticos da Terra, nos aquíferos, né, e nas calotas polares e geleiras. Então vejamos que nós temos um percentual pouquíssimo de água no planeta que é utilizado para o consumo, né? Pouco mais de 0,3%. Então é um percentual pouquíssimo. Então veja o motivo pela qual nós devemos preservar e conservar a água que nós temos no nosso planeta, ok? Além disso, né, nós também vamos falar um conceito sobre solo. Como nós estamos falando de preservação da água e do solo, né, nós temos aí uma definição do solo. Solo é mais do que simplesmente uma camada superficial da Terra, né, é conceituado como um substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Então o solo é esse substrato terrestre, né, que ele contém matérias orgânicas. Essas matérias orgânicas é de grande utilidade para as plantas, né? Então podemos perceber que ele é capaz de sustentar as plantas. O solo é capaz de sustentar as plantas, os vegetais, né? E sobretudo ele é capaz também de, através das águas, da chuva, né, acontecer a decomposição dessas rochas, vendo aí a questão do intemperismo, que é a decomposição das rochas quando acontece a erosão. Ou seja, a erosão pode ser da chuva, do vento, né, tudo isso convém a forma erudita da terra, ok? Além disso, quando nós estamos falando de conservação do solo, uma das práticas que podemos utilizar primeiro é o manejo, né, desse solo. Se nós manejarmos de forma adequada o nosso solo, né, nós vamos conservar, né, e nós vamos preservar esse solo. Então a proteção e o uso do solo deve se basear primeiramente no seu potencial produtivo, né, porque o solo ele tem que devolver para o homem esse potencial, porque ele tem que ser produtivo. E um bom manejo vai fazer com que esse solo seja bem produtivo, né? O manejo do solo é aquele que propicia uma boa produtividade no tempo presente e que também possibilita a manutenção da sua fertilidade, garantindo a produção, né, no futuro, né? Porque a gente não tem que pensar em conservar o solo só para hoje, não. A gente tem que pensar que tem uma geração que vai vir
aí pela frente, uma geração futura, que vai necessariamente utilizar esse solo, né, para garantir a produção, né, que realmente chega na mesa de todas as pessoas, ok? Então, quando preservamos o solo e conservamos o solo, nós estamos realmente fazendo com que ele produza e seja um solo produtivo. Nós temos aqui uma imagem de um esquema, né, da erosão do solo. Quando você não preserva, você não conserva o solo, né, aí eu tenho aqui uma imagem de um esquema da erosão do solo. Veja o que acontece quando ocorre a erosão do solo. Primeiro, ele tem uma baixa produtividade, né? Se nós não preservarmos o solo, ele vai ter uma baixa produtividade. Segundo, vai haver uma degradação do solo, né? Ao não preservar esse solo, haverá uma degradação. Terceiro, com a erosão desses solos, né, vamos ter a poluição dos mananciais, ou seja, os mananciais vão ser poluídos, né, pelas erosões que acontecem do solo. Além disso, né, a erosão do solo ocasiona também enchente e assoreamento dos mananciais, ou seja, um rio assoreado, né, um rio subterrado, vamos dizer essa palavra. Então esse vai ter esse assoreamento dos mananciais quando realmente, se nós não preservarmos e não conservarmos, né, esse solo, ok? Então nós estamos aí na imagem um esquema da erosão do solo. Além disso, nós temos práticas, né? O manejo é uma das práticas, mas nós temos várias outras práticas para a conservação desse solo. Uma das práticas importantes é fazer o plantio direto, né? Isso é uma prática para a conservação do solo e também da água, né? O plantio direto. Esse plantio ele ocorre o mínimo revolvimento do solo. Ocorre também na manutenção de uma cobertura de uma palhada que ajuda a reduzir o impacto de gota da chuva. Então, esse modelo de plantio direto, eu vou estar passando essa imagem aí para vocês observar o que é o plantio direto, né? Nós temos um plantio aí de milho e você vê que ao lado do plantio de milho, dos pés de milho, nós temos essas palhadas, né? Então, o plantio direto é aquele que não é necessário, né, aradar a terra, gradear a terra, pega aquele material, aquela palha e espalha no chão. E diretamente coloca a semente no chão, ele nasce, né? E faz esse tipo de plantio, que chama plantio direto no solo. Além disso, essas palhas aí, ela preserva o solo, né? E além disso, ao entrar em decomposição essas palhas, né, vai nutrir o solo vai adquirir vários nutrientes, né? E ele vai realmente manter esse solo para que não aconteça a erosão desse solo. Aí acontece a precipitação das chuvas, né? Então esse solo aí não vai entrar no processo de erosão porque ele está realmente protegido por essas palhas, ou seja, aí é uma cobertura morta, como a gente chama, ok? Além disso, nós temos outra prática para a preservação do solo e da água, que é a curva de nível. O que é curva de nível, professor? Ela consiste na linha imaginária responsável pelo agrupamento de dois pontos que têm a mesma altitude, ou seja, curva de nível, né? Quem nunca utilizou um nível, né? Realmente a pessoa que trabalha na área de construção civil sabe o que é um nível, né? E muitos sabem o que é um nível. Então, o produtor, ele utiliza esse manejo, né, do cultivo de curva de nível para preservar, né, e evitar as erosões do solo através da chuva. Então, ele bate dois pontos, coloca no nível e faz realmente esse plantio nessa parte aí, principalmente quando a terra ela é de declínio, né? Então utiliza muito a curva de nível para fazer esse tipo de plantio. Além disso, nós temos o terraceamento, que é outro manejo, é outra prática utilizada do homem do campo, né, para preservar o solo contra a erosão, né, para não perder esses nutrientes que tem no solo. Terraceamento compreende uma técnica agrícola que visa a conservação do solo. Então nós temos aí uma imagem, né, de observar essa imagem, que além de nós termos uma imagem de curva de nível, nós temos o terraceamento, né? Ou seja, eles abrem valas, né, de forma de curvas, né, realmente curvas, né, só que tem que ser no nível, e essas curvas faz com que quando aconteça a precipitação da chuva, né, quando as nuvens estão densas, que ocorre o processo da precipitação da chuva, essa chuva, ao cair de uma forma líquida na terra, né, ela não vai escoar, ou seja, ela não vai acontecer a erosão por causa desse terraceamento que acontece nesse modelo de plantio, ok? Temos outra imagem aí da curva de nível, né? Você percebe que ela é curvada mesmo, isso serve para que as águas não venham a erodir, ou seja, não venha acontecer a erosão desse solo.
Além disso, nós temos outra prática que é a rotação de culturas, que também é muito utilizado para preservar o solo e preservar a água, né? A rotação de cultura, principalmente para preservar o solo. Então essa rotação de cultura corresponde à plantação de diferentes espécies de planta, né? Numa mesma área. Aí podemos observar aí na imagem a rotação de cultura. Vejam pela imagem que nós possamos perceber aí que nós temos vários tipos de cultura. Por isso nós estamos chamando de rotação de cultura. Então essa área que está aí de uma planta mais alta, né? Daqui um dia ela vai passar para a colheita e aí a gente vai plantar aí outra planta. Então é uma rotatividade. Quando a gente fala de rotação de cultura, fala uma rotatividade de cultura numa mesma área, ok? Isso nós chamamos de rotação de cultura. Isso faz com que possa preservar o solo. Aqui nessa imagem eu tenho um esquema de rotação de cultura, né? Isso, a rotação de cultura acontece desse modelo aí, né? Nós temos a soja, nós temos o milho e o trigo e nós temos o tremoço, né? O tremoço ele é uma leguminose, né? Que é de grande utilidade, né? Ele é rico em fibras, né? Ele é rico em fósforo, então o tremoço é tipo de uma bage, né? E esse tipo de cultura que nós podemos observar, ele faz com que preserve o solo e fazer com que o solo não perca os nutrientes que tem dele, né? Depois da soja, você planta o milho, né? Aí depois o trigo e o tremoso. Então há uma rotatividade de cultura ao mesmo tempo numa mesma área. Isso nós determinando esquema de rotação de cultura. Isso para preservar o solo, ok? Além disso, nós temos o texto. De acordo com o texto que foi estudado, nós temos aí um exercício para nós, né, exercitar, né? Temos aqui, vamos lá. A falta de água doce no planeta será possível um dos mais graves problemas deste século. Isso é realmente complicado, né? Que a falta de água realmente no nosso planeta será possivelmente um dos maiores graves problemas deste século XXI. Prevê-se que nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Então veja aqui, nós temos uma atividade e vamos observar que a falta de água no nosso planeta é muito grave, vai ser muito grave nesse século XXI. E aqui a atividade está frisando, né, qual será o diferente uso, quais são as atividades humanas, quais serão as ações, né, que realmente o ser humano, as ações, as práticas que devem ser utilizadas para preservar e conservar tanto a água como o solo. Vejamos a questão, né? Aí nós temos a alternativa A, B, C, D e E, aonde fala a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. D, apenas a disponibilidade da água superficial existente nos rios e lagos. E a alternativa E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Então vejamos aí qual a alternativa correta. Então a alternativa correta seria a letra B. Aí eu tenho uma resolução dessa alternativa, onde diz que as atividades humanas alteram a quantidade das águas através da grande utilização desse recurso, além dos desmatamento, compactação, impermeabilização do solo, que dificulta a infiltração da água, havendo uma redução de volume nos cursos da água, a qualidade da água e afeta por meio dos esgotos gerados que são lançados nos cursos da água, sendo devido tratamento à atividade provocada pela poluição hídrica. Então essa seria a alternativa correta. Além disso, eu tenho outra atividade que fala assim, observa a imagem. Nós temos uma imagem aí, né, onde ainda temos uma erosão, deslizamento da terra na Angra dos Reis. Isso aconteceu em 2010, no Rio de Janeiro. Então esse deslizamento ocorreu, né? Então observe bem essa imagem e veja a pergunta. A imagem anterior retrata um processo erosivo que se associa à chuva, né? Ou seja, vamos lá, a imagem anterior retrata um processo erosivo, é fato, né? Aconteceu uma erosão ali e fez com que toda aquela parte, né, daquela mata, daquela vegetação fosse, né, de declínio abaixo. Então, esse processo erosivo associa às chuvas pela remoção de vegetação, né? B, pela ficção de terreno argiloso. Letra C, pelo nivelamento do relevo. Letra D, pela intemperização química. Ou letra E, pela saturação do solo. Vejam aí, vamos lá, vamos gabaritar essa questão. Então a alternativa correta é a alternativa E,
né? Aí eu tenho uma resolução dessa questão. O deslizamento, no caso, ocorreu em uma área de intensa declividade, em função do período chuvoso. A água da chuva teve sua penetração no solo, facilitada pela vegetação, de forma que o solo se tornou-se profundamente saturado e deslizou pela ação da gravidade. Então veja aí que através do solo estar saturado, aconteceu tudo isso. O que é um solo saturado, professor? É um solo em que todos os seus poros estão totalmente cheios, preenchidos. Então, com o solo saturado, é mais fácil ocorrer o deslizamento e essa erosão. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho uma sugestão do filme, né, A Lei da Água. Assista lá, né, ele vai te dar um aprofundamento muito importante para você no seu aprendizado. Além disso, você pode também acessar a nossa plataforma Eduque, ok? Obrigado, até a próxima.